Em partida onde o Goiás jogou, ou melhor, não jogou para ser eliminado, o Tadeu faz várias defesas absurdas, alguns erros cara a cara ali com o goleiro também, mas no geral é uma partida muito fraca, tecnicamente, na marcação principalmente, deixando muito espaço, bola aérea onde parecia que qualquer hora o Goiás poderia levar um gol, ou no primeiro pau, um cruzamento de fora da área, enfim, muito fraco, muito preocupante. Já estamos aí na primeira semana do mês de março, está muito mais próximo dos jogos mais difíceis do que em relação a uma pré-temporada. E beleza, se o primeiro objetivo da Copa do Brasil é a classificação, diria que o Goiás está sim muito bem, conseguiu esses 1.400.000 na primeira fase da Copa do Brasil. Entretanto, de desempenho, de rendimento, na parte ofensiva eu nem reclamo tanto, principalmente ali os atacantes, quando tiveram a chance, até conseguiram fazer boas jogadas, mas na defesa, a marcação em geral, o controle de jogo nessa partida lá em Arapiraca praticamente não existiu. Quero conversar com vocês sobre isso no vídeo de hoje. O time que levou o gol e sentiu demais, vinha jogando bem, até marcar ali o primeiro com o Sander, quem foi bem, quem foi mal e as melhoras para a sequência do ano. Infelizmente uma partida horrorosa, mas pelo menos com essa classificação importante para a sequência do time na Copa do Brasil. Esse era o principal assunto do nosso vídeo de hoje. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, também se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações, que sempre temos pelo menos 2 vídeos novos aqui no nosso canal, fechado? Nosso canal de cortes também, vou deixar o link aqui embaixo na descrição. O próximo adversário do Goiás será o vencedor do jogo de amanhã, entre Águia de Marabá e Botafogo da Paraíba. E você pode fazer o seu palpite nesse compromisso lá na Mania BetPix. Inclusive, a partir de R$1 você já pode apostar em várias partidas, não só na Copa do Brasil, estaduais e pelo mundo afora. Por exemplo, amanhã teremos outras partidas interessantes também, como Sergipe e Botafogo, um empate nesse compromisso pagando R$4, uma vitória do Botafogo fora pagando 1,36, Maringá e Sampaio Corrêa também com a vitória do Sampaio fora pagando 2,40, Real Ariquemes e Criciúma, Iguatu e América de Natal. E nas partidas de hoje, mais tarde também na Copa do Brasil, você encontra tudinho lá na Mania BetPix, vou deixar o link aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Lembrando que a partir de R$1 para depósito e também para aposta nas partidas você já consegue lá com o nosso parceiro aqui do canal, fechado? Então bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre essa partida muito ruim do Goiás, mas que pelo menos com o objetivo concluído. Nessa classificação contra o Asa, uma partida fora de casa, todo mundo já sabia que ia ser difícil. Eu não vou chegar aqui agora e falar, nossa, mas o Goiás surpreendeu porque era para ter sido um jogo de 3-0, 4-0. De maneira alguma seria tão hipócrita e infantil para mencionar algo nesse sentido. Mas o desempenho é muito abaixo. Mas se a gente observar também na Copa do Brasil, não tem jogo fácil para ninguém. Desde da primeira fase, olha, até agora já foi eliminado aí, por exemplo, o Cuiabá, o Bragantino hoje quase foi eliminado também, conseguiu um empate já no segundo tempo. O Atlético Goianiense também empatou fora de casa com o Atlético de Alagoinhas. O Londrina já foi eliminado, Chapecoense, Juventude, Vitória hoje perdeu no Rio de Janeiro para o Nova Iguaçu. Então não é uma competição fácil, mas a gente não pode só olhar se o Goiás classificou, então tá tudo de bom. Não é dessa forma. Vamos tentar ter o equilíbrio também para enxergar as dificuldades de um jogo decisivo e mostrando, obviamente, grandes carências dentro dessa escalação. Em relação, por exemplo, os 11 titulares desse compromisso fora de casa, o Guto Ferreira acabou colocando o Sidmar na lateral direita e deixou o Sander avançar. Se a gente olhar dentro do contexto total, foi sim uma alteração inteligente, mas principalmente no primeiro tempo, o Goiás sofreu demais ali na lateral direita, nem diria com o Sidmar, mas ficou meio que uma indecisão entre a própria zaga com o lateral direito que estava ali fazendo essa função de lateral mesmo. Eu pensei que o Sidmar, por exemplo, iria jogar com 3 zagueiros e, por exemplo, deixar só o Sander um pouco mais avançado pelo lado esquerdo. Não, o Sidmar meio que espetou ali pelo lado direito, não funcionou muito na questão de criação de jogadas, ele não passava, por exemplo, mas na marcação deu certo e principalmente de deixar o Sander mais solto pelo lado esquerdo, tanto é que ele marcou o gol. Enfim, o Goiás começou até que bem organizado dentro de campo, principalmente ali com as jogadas do Diego Gonçalves na ponta direita. No segundo tempo, o Diego Gonçalves sumiu, né? A partir do Goiás fez o gol, o Diego praticamente não pegou na bola mais. Mas nesses primeiros 15, 20 minutos foi sim uma boa partida do Diego Gonçalves. E o Asa sempre muito perigoso com seu jogador também na ponta esquerda. Vou até pegar o nome dele aqui, acabei fugindo da cabeça. O Joãozinho, ponta esquerda, que jogou muito tempo também no futebol mexicano. Ainda bem, para a sorte do Goiás, ele foi substituído ainda na primeira etapa. Mas os jogadores de velocidade incomodando bastante o Verdão. O Goiás tinha uma ideia muito clara, que era a saída de jogo bem trabalhada com o Bruno Melo pelo lado esquerdo do campo. Ele que fez novamente uma função
como zagueiro, dava muita qualidade naquela saída, buscava, por exemplo, as inversões para o Diego Gonçalves ou um passe o mais rápido possível no Cauã, para tentar acelerar as jogadas. Ou até mesmo um lançamento para o próprio Sander, como foi, por exemplo, no primeiro gol do Verdão. Goiás tendo ali alguns cruzamentos a mais dentro da grande área do que o normal, principalmente em faltas ali próximo, antes do Campeonato Goiano, não tinha tanto isso. Nessa partida na Copa do Brasil, eu reparei bem mais cruzamentos em bolas paradas para dentro da grande área. Apenas uma constatação, não quer dizer que seja melhor ou pior, mas o time trabalhou menos em um gramado também pesado, lá no estádio Fumeirão, na cidade de Arapiraca. O gol do Goiás saindo logo cedo, com o Sander, né? Lateral esquerdo ali, um gol bonito. Aos 17 minutos, um bom lançamento. Uma saída de jogo ali com o Lucas Alter, ele fez um bom lançamento para o Sander, que conseguiu encostar para o Nicolas deu rapidamente ali para o Vinícius, que logo já ajeitou para o Sander chegar até mais ou menos ali no bico da grande área, carregou muito bem e só tocou na saída do goleiro Flávio. Uma boa jogada ali, principalmente bem trabalhada, como eu falei, uma saída de jogo com o próprio Lucas Alter. Ele fez um pequeno lançamento para o Sander ajeitou para o Nicolas só enrolou basicamente para o Vinícius, que fez esse belo lançamento em profundidade, difícil naquele passe em direção à grande área, muito bem preciso. O Vinícius fez uma boa partida hoje, e esse gol do Sander aos 17 minutos. Outra coisa também que eu já havia reparado no jogo contra o Goiânia. Naquela ocasião, o Felipe ele vinha para fazer uma função como um lateral direito e deixava, por exemplo, o Vinícius mais no meio de campo, como um meia esquerda para ajudar nessa criação de jogadas. Hoje, como o Sidmar estava como lateral, não precisava, então até o Felipe ficou meio perdido, ele e o Zé Ricardo, né, nesse jogo de hoje. E o Vinícius caía até mesmo, digamos, como um meia esquerda, para dar uma qualidade nessa saída de jogo do Goiás. Estou gostando disso, acho que o Guto Ferreira pode ter achado uma boa solução para o futebol do Vinícius. Dos 17 até os 23, ali antes do Goiás fazer o gol, então dos 15 até os 23, 24 minutos, o Goiás fez sim uma boa partida, conseguiu controlar, apesar de ter feito o gol também cedo, seguiu no ataque, algumas boas tentativas também com o Cauã, o próprio Vinícius e alguns arremates de longa distância, mas o gol acabou não saindo. Eu diria que o Goiás teria que ter matado o jogo logo naquele momento, porque parecia que seria uma partida fácil, controlada. Não foi, né? Nem de perto, né? O que aconteceu. O Goiás leva o gol de empate logo aos 25 minutos e assim, não é nem que o Asa vinha fazendo uma pressão absurda ou algo nesse sentido, não. O Goiás ele mostrou também uma fragilidade muito fácil, né? Tipo assim, para levar o gol muito rápido. Não precisou ser forçado muitas vezes pro logo o gol do Asa acabou saindo dos 25 minutos. E novamente uma percepção minha que os volantes eles iam muito lentos na marcação das jogadas, especialmente o Felipe, parece um pouco pesadão ainda, não consegue dar aquele primeiro combate. E nesse gol aí aos 25 minutos, uma jogada pelo lado esquerdo, o Sander ficou sozinho, teve que dar 2 botes, a bola acabou sobrando ainda para o jogador chegar até a linha de fundo. O Lucas Alter não antecipou, ficou ali olhando, né? Um zagueiro, se for para ficar só olhando, deixa um goleiro ali, sei lá, qualquer um, acabava fazendo algo diferente. Deixou ali o Everton, esqueci o nome dele aqui agora. Jogou bola demais hoje, esse camarada, deixa eu pegar aqui certinho. Everton Heleno, camisa número 8, sensacional. A partida dele hoje, eu diria que é uma nota 9 tranquilamente. Antecipou então uma marcação errada. Dos 3 meias do Goiás, basicamente eles só fecharam o lateral direito ali do Asa, tanto o Zé Ricardo quanto o Felipe e o próprio Cauã, que não tem essa obrigação, mas estava ali rondando a grande área, deixou livre, um passe livrinho na entrada da grande área, depois só deu outro passe em profundidade e o Sander não conseguiu antecipar. E na zaga ainda, né, para ter, por exemplo, como eu falei, o Sidmar é o melhor zagueiro do Goiás, não faz sentido deixar ele, por exemplo, na lateral direita, e hoje de fato jogou como um lateral. Não gostei dessa ideia aí do Guto Ferreira, acho que se fosse num esquema propriamente de 3 zagueiros e ter um meia direita, outro meia esquerda, faria mais sentido. Então o Lucas Alter, uma partida fraca dele, novamente, né, um jogador que quando é exigido não consegue entregar, e principalmente na marcação, ele não tem, parece que, ou um tempo de bola, não é bom na bola aérea, né, na parte defensiva, e também na hora que aperta nele, geralmente é onde estoura pelo lado do Goiás, já demonstrando também essa fraqueza no jogo contra o Goiânia. O Zé Ricardo levou um amarelo por reclamação, uma bobeira demais, o Zé Ricardo tem que parar com isso também, porque nesses jogos fáceis agora do comecinho do ano, igual era no Campeonato Goiano, beleza, mas é um jogador que reclama demais. Acho que esse perfil para um volante de marcação é muito ruim, porque você levar um cartão só por falar bobeira, acho muito desnecessário, principalmente num jogo desse com muita marcação e vários cartões. Depois que levou o gol, naquele momento, se quando o Goiás marcou o primeiro foi melhor, até merecia, por exemplo, algumas boas chances para, por exemplo, fazer um segundo e até mesmo matar o confronto. Quando o Asa fez o seu gol, o Goiás praticamente desmoronou, né? Não conseguiu fazer absolutamente mais nada. Nem um toquezinho, não conseguia sair jogando, o Asa o tempo inteiro em cima. Parecia aquele jogo normal do Jair Ventura no ano passado, né?
um Flamengo e Goiás, um Palmeiras e Goiás, um Flamengo, um Atlético Mineiro lá no Mineirão, Corinthians, mesma coisa, parecia o mesmo cenário. O Goiás não conseguia fazer absolutamente nada, não tinha contra-ataque e a marcação sempre deixando bastante espaço, principalmente no meio de campo, né, com o Zé Ricardo e o próprio Felipe. Aos 34 minutos, o mesmo Everton Heleno cabeceia uma bola no travessão, o Bruno Melo não conseguiu antecipar, o Halter só ficando olhando novamente, e um cruzamento de longe, não tinha ninguém, né, para fazer aquele bloqueio, acabou batendo no travessão para a sorte do Goiás. Uma defesa do Tadeu também, uma cobrança de falta espetacular, defesa absurda do Tadeu aos 39 minutos, e o Asa sempre com vários escanteios, principalmente cobrando no primeiro pau. O Nicolas ajudou bastante nisso. Na primeira etapa foram 6 escanteios, pelo menos uns 4 a 5 deles foram tirados ali no primeiro pau. Então basicamente isso, primeiro tempo o Goiás começou com a posse de bola, tinha um pouco mais de ideia do que faria do jogo, uma boa participação do Sander, do próprio Vinícius, o Diego Gonçalves começou muito bem, mas depois sumiu completamente do confronto, o Cauã vira e mexe conseguia dar uma sequência, mas na marcação, aquele encaixe dos dois volantes praticamente não aconteceu isso em momento algum durante o jogo do Goiás. Se o Goiás pega um time que tem um camisa 10 melhor, ou até mesmo um centroavante que faça aquela função de um falso 9, um cara que tem uma velocidade para ir e voltar, os volantes do Goiás não vão aguentar esse tipo de compromisso. Depois que levou o gol, desmonorou, mereceu levar 2 gols tranquilamente no primeiro tempo, teve sorte e o melhor goleiro do Brasil, no caso o Tadeu, né, fazendo pelo menos uma defesa absurda e levando a sorte também após a cabeçada na trave. No segundo tempo, não dá pra dizer assim, o Guto Ferreira ele tem essa virtude também que ele consegue mudar a característica do jogo sem mexer muito nas peças. Em uma pequena conversa ele já consegue ajeitar. Quando é no intervalo assim, dificilmente o Goiás volta pior do primeiro para o segundo tempo. Apesar do Guto Ferreira não fazer muitas substituições, nem ser muito rápido, ele demora uns 18 a 20 minutos, depois já começa a mexer de novo lá para os 29 e depois lá para os 38. Então não é aquele cara que fica mudando de 5 em 5 minutos. Isso pode ser bom ou ruim. Hoje funcionou. No segundo tempo só entrou o Johnny Lucas na vaga do Zé Ricardo, que já estava com um cartão amarelo. O Johnny começou bem o jogo, mas depois também não conseguia encaixar aquela marcação. O Asa teve várias jogadas, o próprio Johnny também perdeu uma outra bola por ali. O Goiás começou bem o primeiro tempo, até teve uma boa chance com o Sander aos 50 segundos do primeiro tempo, uma bela bola do Lucas Halter para o Vinícius. Ele ajeitou de peito e o Sander dominando e chutando, passou pertinho, seria um golaço ali do Goiás logo com um minuto. Então a gente vê umas boas características. Esse avanço do Sander, que é muito bom na parte ofensiva e também defensiva, merecia uma chance maior nesse jogo, nesse lance, melhor dizendo, né? O Everton Heleno também sempre ele aparecendo como elemento surpresa ali dentro da grande área do Goiás, um bom chute aos 12 minutos. O Goiás voltou um pouco mais equilibrando o jogo, tentando controlar um pouco mais a posse de bola, teve um pouco mais disso. A gente pegar a chance, por exemplo, teve uma com o Felipe, uma cobrança de falta aos 9 minutos, aos 16 também um bom lançamento do Vinícius e uma cabeçada do Diego Gonçalves, né? A bola passa ali na frente do Nicolas, poderia ter fechado e feito o gol. Então o Goiás, assim, ele não tinha o tempo inteiro a posse de bola, mas quando tinha, você não ficava tão preocupado. O problema do Goiás mesmo é quando tinha que fazer aquela marcação, não conseguia, por exemplo, fazer lá em cima e deixar o Asa encurralado no seu próprio campo, isso não acontecia, a marcação ficava frouxa, quando chegava nos laterais, aí virava aquele sufoco danado, o meio de campo quando a bola chegava ou no Thiago Heleno, perdão, no Everton Heleno, né, tô confundindo o nome desse rapaz, jogou muita bola hoje, novamente, ou até mesmo no Vitor Feijão, ou no ponta, né, entrou ali o Chuck, acho que é o nome dele, o cara é bom de bola também, né, quando chegava nessas beiradas, meu Deus do céu, o Felipe ficava olhando a jogada, não tinha aquele ímpeto de marcação, aí os laterais tinham que fazer um sacrifício absurdo para tentar tomar a bola, mas enfim, o Goiás teve só uma chance ali mais ou menos com uns 26 minutos, aos 18 minutos, por aí, 26, chegou na cara a cara com o goleiro, o Tadeu, uma bola enfiada, o Johnny Lucas errou, ia dar meio que um balão para cima, chutou basicamente a bola para trás e o Bruno Melo deu uma antecipação errada, acabou que saiu na cara do goleiro, tocou para fora, mas já havia marcado o impedimento. Antes disso, o Gabriel Novaes entrou na vaga do Nicolas, onde a bola pouco por ali chegou, e também o Alisson na vaga do Diego Gonçalves, que fez uma partida bem fraca, né? Teve um chute de fora da área do Alisson, uma boa jogada ali com o Gabriel Novaes, mas sempre que pegava aquela bola na ponta direita, o Sidmar, por exemplo, não tinha nem como, né? Passar, não tinha essa qualidade. E também, acho que, não sei se foi bom ter mexido assim no time, que já tinha uma cara como a Apodi ali na lateral direita, em uma partida dessa contra o Asa. Porque se tivesse funcionado perfeitamente, defensivamente, eu falaria assim que foi uma boa estratégia. Mas o Goiás sofreu demais nesse jogo de hoje, mais do que qualquer um
nessa temporada agora de 2023. Vários cartões amarelos, aos 28 para o Sander, 27 também para o Tadeu, teve outros cartões para o próprio Johnny Lucas, se eu não estiver enganado. Então assim, um jogo muito faltoso, muito pegado em um campo também muito pesado. O Goiás perdia várias cabeçadas, cedia ali alguns escanteios, mas nada de muito perigoso para o gol do Tadeu, mas assim, incomoda demais. Um time de Série A, de primeira divisão, não conseguir controlar a bola. Parecia que o Asa, ele, em alguns momentos do jogo, em grande parte do jogo, para ser bem sincero, ele parecia ser melhor do que o Goiás. Isso é um absurdo. O Goiás, ele tinha, por exemplo, quando o Sander aparecia, dava essas finalizações de longe, aí você observava a qualidade muito maior dos seus jogadores, uma defesa ali do Tadeu, apesar que o Flávio também fez algumas boas jogadas. Quando a bola caía no pé do Felipe ou do próprio Cauã, que arrancava bem em direção ao gol, aí sim você via a diferença. Mas no 11 contra 11, a bola rolando, parecia que o Asa sabia mais o que queria fazer. Preocupante, mas assim, é um jogo só, fora de casa, eu entendo também esses aspectos. E é bem melhor você evoluir classificando, no caso, do que se fosse uma eliminação, jogando mal desse jeito, né? E ainda sendo eliminado. Dos minutos finais, o Goiás fez ali algumas boas jogadas, só para iludir o torcedor, né? Só para mim chegar aqui e falar que a partida foi muito boa por conta dos minutos finais, que realmente teve boas chances ali do Goiás. Entrou o Palácios na vaga do Cauã e aos 47 uma jogadaça absurda, né, do Vinícius ali, após um bom lançamento do Hugo pelo lado esquerdo, ele cortou para dentro, trouxe mais uma vez e deu uma bela finalização tirando do goleiro. Acabou que o Flávio fez uma defesa absurda, mandando para escanteio. O Goiás conseguiu ali prender a bola na parte final do jogo, ainda bem que deu 6 minutos de acréscimo. Basicamente o Goiás sofreu apenas uma arrancada ali pelo lado esquerdo, onde o Hugo conseguiu cobrir até que bem e não sofreu tanto nesses minutos finais. Teve uma jogada também boa do Alisson, uma recuperada de bola, ele sai cara a cara com o goleiro, mas fecha o olho e solta a perna, não precisava daquilo, acho que colocando no gol, até mesmo rolando a bola para o Gabriel Novaes, poderia ter feito algo diferente, mas novamente uma boa defesa do goleiro. Então foi isso, basicamente o Goiás ele sofreu mais no primeiro tempo do que no segundo, mas faltou mais controle de jogo, não precisava ter deixado a bola tanto tempo assim com o Asa, e se a defesa estivesse muito bem posicionada, até que a gente não preocupava tanto. Mas qualquer cruzamento na grande área parecia que ou o Lucas Alter ou o Bruno Melo estava muito longe. E o Tadeu também não sai nas bolas quando alçadas ali, principalmente do lado direito, para dentro da grande área. Então foi um sufoco assim pra gente, torcedor. Às vezes o cara lá dentro de campo nem sente tanto isso. Mas a marcação dos volantes, isso é fato, né? Ficou muito distante, tanto com o Zé Ricardo, o Felipe também parece muito pesado para essa marcação. E o Johnny Lucas, quando entrou no segundo tempo também, não conseguiu resolver tanta coisa. Então basicamente isso, como eu falei, melhor avançar, né? E você, como por exemplo o Goiás começou o Campeonato Goiano mal, mas melhorou, foi melhorando e corrigindo os erros com vitórias. Tomara que isso aconteça também na Copa do Brasil, mas é preocupante, porque na Série A, aí beleza, pode ter a desculpa agora que é uma viagem longa, que é um gramado muito pesado, mas o Goiás não vai encontrar nem 20% do que é, por exemplo, a não qualidade, entre aspas, e com todo respeito, o Asa jogou bola pra caramba hoje, não tem essa de camisa ganha jogo, só porque tá na Série D vai ganhar, vai perder de todos os times que estiver na Série A. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas a qualidade dos jogadores, é igual eu falei, na hora que o Goiás pegar um camisa 10 que tem qualidade, não precisa ser só a comparação, porque o Goiás não vai fazer campeonato com Flamengo e Palmeiras só não. Mas eu falo assim, tendo um time mais ajeitado, pode sofrer demais, principalmente na zaga, falta um pouco ali do meio de campo também, não sei o que seria uma boa solução, mas principalmente os dois zagueiros e resolver essa função da lateral direita também. Lá no ataque o Diego Gonçalves já deu, né? Não tem nem menor condição de ser titular dentro desse time. Na minha visão, errou demais. O Guto Ferreira hoje poderia ter colocado 3 zagueiros, mas tirava pelo menos o Diego ou colocava, por exemplo, o Alisson, que vem fazendo boas partidas até aqui. Mas enfim, acho que é isso, essa análise, pelo menos com essa classificação. Vários times grandes, né, e da Série A rodando nessa primeira fase da Copa do Brasil. O Goiás mereceu, fez muito para ser eliminado hoje, não conseguiu. No finalzinho ele conseguiu dar uma ilusão pro torcedor, para falar que teve alguma chance de matar a partida, mas não foi bem assim. Mas enfim, vamos olhar aí por outros lados, outro lado positivo, enfim, alguma coisa que pode melhorar. E melhor que isso aconteça com a classificação, com esses 1.700.000 no bolso, do que se fosse uma eliminação perdendo, né, esse jogo fora de casa. Pode deixar sua avaliação aqui embaixo nos comentários também, quem que você acha que foi bem, quem foi mal, que pode melhorar dentro dessa escalação e principalmente, né, para a Série A do Campeonato Brasileiro. O link do nosso apoiador aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado, da maniabet.pix. Lembrando que nessa segunda fase, o Goiás vai enfrentar o vencedor de Águia de Marabá e Botafogo da Paraíba, essa partida amanhã, na quinta-feira. Lembrando que é um jogo único fora de casa, então possivelmente vai ser Goiás e Botafogo da Paraíba lá. Jogo também difícil, o Botafogo está aí, por exemplo, na Série C do Campeonato Brasileiro, em uma partida única. E eu também assisti uns melhores momentos do Águia de Marabá,
um jogo contra o Remo, e olha, foi uma pressão danada, jogando dentro de casa também. Então o Goiás precisa sim evoluir, e como eu falei no vídeo dos objetivos, né, nessa Copa do Brasil, chegar pelo menos aí na terceira fase, é o mínimo que o Goiás pode fazer nessa temporada de 2023. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!